Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas acredita que ter uma mente acima da média significa apenas ser inteligente, pensar rápido ou possuir grande capacidade de raciocínio. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo por trás de uma personalidade verdadeiramente desenvolvida. A maneira como você reage ao silêncio, à rejeição, às críticas, à solidão, aos conflitos e até mesmo às próprias emoções revela muito mais sobre sua estrutura psicológica do que qualquer teste de inteligência. Bem-vindo a este espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Neste vídeo, vamos analisar 9 comportamentos que podem revelar uma mente mais consciente, disciplinada e psicologicamente desenvolvida. Comportamentos que muitas vezes parecem estranhos para a maioria das pessoas, mas que escondem uma capacidade incomum de observar a si mesma antes de reagir ao mundo. E existe um desses comportamentos que costuma passar completamente despercebido, justamente porque parece uma fraqueza quando, na realidade, pode demonstrar um nível elevado de autocontrole. Por isso, permaneça até o final, porque talvez você descubra que aquilo que sempre considerou um defeito na sua personalidade seja, na verdade, um dos sinais mais importantes de maturidade psicológica. Você já percebeu que algumas pessoas parecem atravessar problemas, críticas e momentos difíceis sem perder completamente o controle, enquanto outras passam horas revivendo uma conversa que durou apenas 5 minutos? Talvez isso já tenha acontecido com você. Alguém responde sua mensagem de forma diferente, você percebe uma mudança no comportamento de uma pessoa, recebe uma crítica no trabalho ou simplesmente sente que alguém está se afastando. E, de repente, sua cabeça começa a criar perguntas que não param. Será que eu fiz alguma coisa? O que aquela pessoa quis dizer? Por que ela mudou comigo? O problema é que, muitas vezes, o desgaste não vem do acontecimento em si, mas da quantidade de energia mental que você gasta tentando descobrir o que aquilo significa. E quanto mais você tenta controlar cada detalhe, mais preso fica dentro da própria interpretação. Uma mente realmente desenvolvida não é aquela que nunca sente medo, insegurança ou raiva. É aquela que consegue perceber essas emoções antes de permitir que elas assumam um comando. Isso muda completamente a maneira como você reage às pessoas, aos conflitos e até à solidão. Pense naquele momento em que alguém provoca você e espera uma resposta imediata. Reagir pode aliviar por alguns segundos, mas observar primeiro pode revelar algo muito mais importante. Nem toda provocação merece acesso à sua energia. E existe uma diferença enorme entre ignorar um problema e não permitir que ele controle seu comportamento. É justamente nessa diferença que começam a aparecer alguns dos comportamentos mais discretos de uma mente acima da média. E talvez o mais curioso seja que eles não aparecem quando tudo está bem, mas justamente quando alguma coisa tenta tirar você do seu equilíbrio. Talvez você tenha começado este vídeo pensando que precisava mudar alguma coisa na sua rotina, mas continua adiando justamente aquilo que sabe que precisa fazer. E esse ciclo custa mais do que tempo. Ele pesa na sua autoestima, aumenta a culpa e faz você terminar o dia com a sensação de que poderia ter feito muito mais. Se você quer começar a quebrar esse padrão de uma forma prática, deixei na descrição uma opção que pode ajudar nesse processo. É um material de valor mínimo, pensado para quem quer dar o primeiro passo sem precisar fazer um grande investimento. Se fizer sentido para você, acesse pelo link na descrição. Além de ser uma pequena oportunidade de trabalhar essa dificuldade na prática, sua compra também ajuda diretamente a manter este canal produzindo novos conteúdos como este. E agora, vamos voltar ao que realmente importa, porque existe um padrão no comportamento humano que explica por que você continua adiando certas coisas mesmo sabendo exatamente o que precisa fazer. O que a maioria das pessoas não percebe é que uma mente acima da média não se revela pela quantidade de coisas que alguém sabe, mas pela maneira como essa pessoa lida com aquilo que não consegue controlar. Pense em uma situação simples. Você manda uma mensagem e a pessoa visualiza, mas não responde. Em poucos minutos, sua mente pode começar a preencher o silêncio com interpretações. Talvez ela esteja irritada. Talvez tenha perdido o interesse. Talvez você tenha feito alguma coisa errada. O curioso é que nenhum desses pensamentos precisa ser verdadeiro para provocar uma reação emocional real. O cérebro detesta incerteza e tenta completar as lacunas rapidamente, muitas vezes usando experiências antigas como referência. É assim que um comportamento automático começa a se esconder atrás de uma justificativa aparentemente lógica. Você acredita que está apenas pensando sobre o assunto, quando, na prática, pode estar tentando recuperar uma sensação de controle.
E isso aparece em vários lugares: na necessidade de explicar demais suas decisões, na dificuldade de aceitar uma crítica, na vontade de descobrir o que os outros estão pensando ou naquela necessidade quase irresistível de responder imediatamente quando alguém provoca você. Só que existe uma diferença importante entre perceber uma situação e ser conduzido por ela. Quem desenvolve maior consciência sobre o próprio comportamento começa a criar um pequeno espaço entre o estímulo e a reação. Nesse espaço, a pessoa consegue perguntar: estou respondendo ao que realmente aconteceu ou ao que imaginei que aconteceu? Parece uma pergunta simples, mas pode mudar completamente uma conversa, uma decisão e até um relacionamento. Porque, quando você começa a observar seus próprios padrões, percebe algo desconfortável. Algumas das situações que mais perturbam sua paz não estão acontecendo apenas fora de você. Elas continuam acontecendo dentro da sua cabeça, mesmo depois que o momento já terminou. E é aqui que esse padrão começa a aparecer na vida real, porque aquilo que acontece dentro da sua mente acaba sendo percebido pelas pessoas ao seu redor, mesmo quando você não diz absolutamente nada. Pense em alguém que entra em uma reunião já preocupado com a opinião dos outros. Talvez fale mais rápido, justifique cada decisão, peça aprovação antes de concluir uma frase ou mude de posição assim que alguém discorda. Para essa pessoa, tudo parece apenas uma tentativa de evitar conflitos. Mas, para quem observa de fora, o comportamento pode transmitir insegurança, necessidade de aprovação ou falta de convicção. O mesmo acontece nos relacionamentos. Quando alguém sente medo de perder uma pessoa, pode começar a responder imediatamente, aceitar coisas que normalmente não aceitaria, esconder o que realmente pensa ou procurar sinais de que ainda é importante. Aos poucos, sem perceber, começa a agir de acordo com o medo de ser rejeitado e não de acordo com aquilo que realmente deseja construir. E existe uma ironia nisso. Quanto mais alguém tenta provar o próprio valor, mais pode acabar transmitindo que precisa que os outros confirmem esse valor. Por outro lado, pessoas emocionalmente mais conscientes não precisam dominar uma conversa para serem percebidas. Elas conseguem ouvir sem preparar uma defesa, discordar sem transformar tudo em confronto e permanecer em silêncio sem sentir que precisam preencher cada segundo. Isso muda a presença social porque confiança não aparece apenas nas palavras. Ela também aparece na capacidade de sustentar uma posição sem precisar convencer todo mundo. Observe hoje uma situação simples. Quando alguém discordar de você, perceba sua primeira reação. Você tenta explicar imediatamente? Fica na defensiva? Muda de opinião para evitar desconforto? Ou consegue ouvir e decidir depois o que realmente pensa? Essa pequena diferença pode revelar muito mais sobre sua maturidade emocional do que qualquer discurso sobre autoconfiança. E quando esse padrão fica claro, surge uma questão ainda mais delicada. Quantas decisões da sua vida foram realmente suas e quantas foram tomadas apenas para evitar a reação das outras pessoas? Seu cérebro não reage apenas ao que está acontecendo agora. Muitas vezes, ele também reage ao significado que uma situação atual carrega para experiências que você viveu antes. É por isso que duas pessoas podem receber exatamente a mesma crítica e ter reações completamente diferentes. Uma escuta, pensa a respeito e segue o dia. A outra sente o corpo tensionar, começa a se defender ou passa horas pensando naquela frase. Não significa necessariamente que uma delas seja fraca. Pode existir uma associação emocional construída ao longo do tempo. Imagine alguém que cresceu sendo constantemente comparado com outras pessoas. Anos depois, já adulto, recebe um comentário aparentemente simples no trabalho. Você poderia fazer melhor. A frase pode despertar uma sensação muito maior do que o conteúdo realmente justifica, porque toca em uma experiência antiga de inadequação. O presente aciona algo que já estava familiarizado com aquela sensação. E esse mecanismo também aparece nos relacionamentos. Quem já foi ignorado pode interpretar um período de silêncio como rejeição. Quem teve dificuldade para confiar pode procurar sinais de deslealdade mesmo quando não existe uma evidência concreta. Quem aprendeu que demonstrar vulnerabilidade era perigoso pode esconder sentimentos justamente quando mais precisava conversar. O problema é que, quando esse padrão se repete muitas vezes, ele começa a parecer parte da personalidade. A pessoa diz "eu sou assim", quando talvez esteja descrevendo uma estratégia emocional que aprendeu em algum momento da vida. E perceber isso não significa culpar o passado por tudo que acontece hoje. Significa apenas separar duas coisas que costumam se misturar: o que está acontecendo agora e aquilo que essa situação despertou dentro de você.
Essa distinção pode mudar a maneira como você interpreta uma mensagem, uma crítica, um afastamento ou até mesmo um conflito. Porque, quando você começa a reconhecer de onde certas reações podem estar vindo, uma pergunta inevitável aparece. Se parte do seu comportamento foi construída para se proteger, o que acontece quando você já não precisa mais viver como se estivesse constantemente tentando se proteger? No momento em que você começa a observar seus padrões em vez de reagir automaticamente, alguma coisa importante muda. Você deixa de enxergar seu comportamento como uma identidade fixa e começa a perceber que muitas reações foram aprendidas, reforçadas e repetidas ao longo do tempo. Isso não significa que você vai se tornar uma pessoa completamente controlada, fria ou imune às emoções. Na verdade, sentir continua fazendo parte da experiência humana. A diferença está no que acontece depois que a emoção aparece. Imagine receber uma crítica e sentir imediatamente vontade de se defender. Antes, talvez você respondesse no impulso. Agora, você percebe a irritação, reconhece a vontade de reagir e decide esperar alguns segundos antes de falar. Parece pouco, mas é exatamente nesse intervalo que começa uma mudança real. O mesmo vale para a solidão. Em vez de interpretar estar sozinho como prova de que ninguém se importa com você, pode começar a separar o fato da interpretação. Estar sozinho é uma situação. Concluir que você não é importante é uma história que sua mente construiu sobre essa situação. Essa diferença também pode transformar relacionamentos. Quando alguém demora para responder, você não precisa automaticamente concluir que perdeu interesse. Quando alguém discorda, não precisa interpretar como rejeição. Quando alguém aponta um erro, não precisa transformar aquela crítica em uma definição sobre quem você é. Aos poucos, você passa a escolher melhor aquilo que merece sua energia. E isso não acontece de uma vez. É construído em pequenas situações cotidianas, justamente aquelas que antes pareciam insignificantes. Uma pausa antes de responder. Uma pergunta antes de tirar uma conclusão. Um silêncio que você não precisa preencher. Uma emoção que você consegue sentir sem obedecer imediatamente a ela. Talvez seja aí que esteja uma das características mais importantes de uma mente acima da média. Não a ausência de conflitos internos, mas a capacidade de enxergar o próprio funcionamento enquanto ele acontece. E quando você começa a perceber isso, aqueles 9 comportamentos deixam de parecer características distantes de pessoas excepcionais e começam a revelar algo muito mais próximo. Padrões que podem estar presentes na sua própria maneira de pensar, reagir e se relacionar com o mundo. Talvez, depois de observar todos esses comportamentos, a questão já não seja descobrir se você possui uma mente acima da média, mas perceber quantas vezes sua própria mente age antes mesmo que você tenha consciência disso. A forma como você reage a uma crítica, interpreta um silêncio, lida com a solidão, enfrenta uma rejeição ou escolhe permanecer em silêncio revela pequenas partes de uma história que continua sendo construída todos os dias. Uma pessoa pode conhecer muitas coisas e ainda não compreender os próprios padrões. Pode parecer segura diante dos outros e, por dentro, depender constantemente da aprovação deles. Pode passar muito tempo sozinha e, mesmo assim, nunca estar verdadeiramente em paz consigo mesma. E talvez seja justamente essa contradição que torne a mente humana tão complexa. Não existe uma personalidade completamente pronta, nem uma fronteira definitiva entre fraqueza e força emocional. Existem padrões, experiências, interpretações e escolhas que se misturam silenciosamente até parecerem parte de quem somos. Quando começamos a perceber essas camadas, algumas certezas antigas deixam de parecer tão absolutas. Aquilo que parecia defeito pode carregar uma história. Aquilo que parecia frieza pode esconder proteção. Aquilo que parecia confiança pode ser apenas necessidade de controle. E aquilo que parecia solidão pode, em determinados momentos, ser simplesmente o espaço onde uma pessoa finalmente consegue ouvir os próprios pensamentos. No fim, talvez uma mente realmente desenvolvida não seja aquela que possui todas as respostas, mas aquela que consegue permanecer diante das próprias contradições sem precisar fugir delas. Porque quanto mais profundamente você observa a própria mente, mais percebe que o comportamento humano raramente é tão simples quanto parece. E, talvez, a parte mais difícil de compreender sobre nós mesmos seja justamente aquela que continuamos evitando enxergar. Se você chegou até aqui, significa que este vídeo realmente fez você parar para observar a própria mente por alguns minutos. Então, antes de sair, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos conteúdos sobre psicologia, comportamento humano, emoções e desenvolvimento pessoal. E eu quero saber uma coisa.
Se você ficou até o final, escreva "Eu observo minha mente" nos comentários. Isso também ajuda a mostrar que você acompanhou o vídeo até aqui. Agora, se quiser continuar essa jornada, assista ao vídeo que está aparecendo no card, porque ele complementa diretamente o que acabamos de conversar. E, se preferir explorar outros temas sobre mente humana, relacionamentos, personalidade e comportamento, confira também a playlist que deixamos na tela. Às vezes, uma única ideia muda a forma como você interpreta algo que acontece todos os dias.